Fala pessoal, vamos para mais um vídeo, mais um capítulo 20. Cuide de seu corpo como se ele pertencesse a Deus. O cuidado com o corpo é vital para se ter sucesso verdadeiro. Contudo, algumas pessoas consagradas a Deus em todas as outras partes da vida creem que o corpo é seu domínio particular e que podem fazer o que quiser com ele. Mas essa não é a opinião de Deus. Ele criou seu corpo, sua alma, sua mente e seu espírito. Quando você aceitou Jesus, foi preenchida com o Espírito Santo. Ele habita em você, capacitando-a a cumprir o propósito divino. Seu corpo é o templo do Espírito e Deus espera que você cuide do corpo e honra a ele. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Seu corpo é santo, porque o Espírito Santo de Deus habita nele. E o Senhor destruirá qualquer que destruir o templo dele. Isso é sério. Deus também disse: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Creio que muitas vezes ficamos doentes e a ponto de morrer porque ignoramos o cuidado adequado do corpo. As escolhas de nosso estilo de vida e nossos hábitos nos levam para longe da vida de saúde e juventude que o Senhor nos criou para desfrutar. Temos sofrimentos físicos porque não vivemos do jeito de Deus. Precisamos aprender a cuidar de nosso corpo, a fim de ter a vida que o Senhor planejou para nós. Jesus veio trazer cura, porque sabia que precisaríamos dela. Nem sempre conseguimos fazer tudo certo, e nosso corpo acaba sucumbindo. Mas isso não quer dizer que devemos abdicar da responsabilidade de cuidar dele. Se você nunca aprendeu o jeito de Deus para cuidar de seu corpo, existem vários livros excelentes sobre o assunto. Leia-os e encontre um estilo de vida saudável que funcione para você. É necessário agir para se educar nessa questão. É impossível permanecer sem fazer nada e esperar viver com boa saúde. Há muitas pessoas que conhecem a maneira certa de cuidar do corpo, mas escolhem não segui-la. Tratam mal o próprio corpo e pouco se importam com a vontade de Deus. Esse caminho é destrutivo e o fracasso é um resultado certo, por causa da desconsideração notória pelos caminhos do Senhor. Não podemos continuar nos envenenando na expectativa de que Deus nos dê o antídoto. Não é assim que funciona. O que você pode fazer para cuidar bem do templo de Deus? Abaixo estão algumas sugestões simples e práticas que você pode fazer para ser uma boa mordoma do corpo que Deus lhe deu. Pense em seu corpo como a base de sua vida e de seu ministério. Apresente seu corpo ao Senhor como sacrifício vivo e peça a Ele que ajude a cuidar do corpo de maneira agradável a Ele. A doença afasta você da vida e dos propósitos que Deus lhe reservou. Se você cuidar direito do seu corpo, ele foi criado para se curar sozinho. Não é possível servir ao Senhor na terra sem ele. Peça a Deus que lhe mostre onde você precisa de equilíbrio. A Bíblia diz: quem teme a Deus, evitará. 3 pontos. Extremos. Você trabalha demais e não descansa o suficiente? Coloca alimentos em seu corpo que sabem fazer mal? Não toma ar fresco, nem se expõe à luz do sol, o bastante por 11 meses e 3 semanas ao longo do ano, e depois torra todo o sol por uma semana até virar um pimentão? Bebe muito refrigerante cheio de química e açúcar, pouquíssima água?
Leva uma vida tão acelerada que não separa tempo para orar todos os dias? Tem tempo para a televisão, mas não para a Bíblia. Recusa-se a fazer exercícios porque acha que é um dos poucos que vão ficar bem sem eles. Permite-se continuar acima do peso sem pensar nas consequências? Jejua e ora pouco para deixar esses maus hábitos? Se você respondeu sim a qualquer uma das perguntas acima, peça a Deus que quebre as fortalezas dos maus hábitos com o cuidado do corpo, contra as quais se vê lutando. Ele fará isso. Você não precisa enfrentar sozinho essa tarefa aparentemente esmagadora. O Senhor a ajudará, guiará e sustentará no processo. Peça a Deus que lhe mostre se o estresse exerce no impacto negativo sobre você. Ore para que Deus a ajude a eliminar o estresse ou a lidar com ele em sua vida. Peça ao Senhor que a capacite a viver contente em toda e qualquer situação. Lembre que só Deus é perfeito e só Ele é capaz de fazer as coisas com perfeição. Não só chegamos até certo ponto e depois disso precisamos abrir mão. Não permita que o estresse a leve ao ponto de esgotamento e exaustão. Coma bem e fortaleça seu corpo. Observar aquilo que você come já é um bom passo para se manter saudável. Se comer mal, seu corpo entrará em colapso. Deus nos deu diretrizes e alimentos para uma boa saúde e espera que sejamos responsáveis com aquilo que comemos. Dor crônica e doenças degenerativas não são a vontade do Senhor para a sua vida. Peça a Ele que lhe mostre o que pode ser feito para realizar mudanças em seus hábitos alimentares que promoverão a cura. Apresente seu corpo a Deus e peça a Ele que a dirija às pessoas certas para ajudá-lo. Descubra o descanso de Deus. Se você não está cansado, se você não está descansando, não está obedecendo a Deus, na verdade, um dos motivos para não dormirmos bem à noite é não vivermos segundo suas instruções ao longo do dia. Ele nos dá descanso quando vivemos de acordo com seus caminhos. O sono profundo e restaurador é extremamente importante para se ter uma boa saúde. Quando você está em paz com sua vida, come alimentos saudáveis, faz a quantidade adequada de exercícios, bebe bastante água pura, ora e jejua periodicamente. Descobrirá que o sono será algo natural. Se você se encontra no outro extremo e precisa dormir o tempo inteiro, algo está desequilibrado em seu corpo. Deus nos dá um tempo para dormir e um tempo para estarmos acordados e ativos. O corpo saudável não se confunde nesse aspecto. Além disso, se você trabalha demais e não consegue dormir à noite, algumas mudanças precisam ser feitas. A Bíblia diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles quem Ele ama. Ao dormir, seu corpo se purifica, se reconstrói e é restaurado. Não corte o tempo de que ele necessita para fazer bem tudo isso. Exercite-se com regularidade. Não conseguimos nos sentir bem quando há toxinas em nosso corpo. Uma das maiores vantagens do exercício é que ele elimina as toxinas. A falta de exercício pode ser a causa da dificuldade para dormir. A carência de sono não dá ao corpo o tempo necessário para se limpar e restaurar. Precisamos usar o corpo que Deus nos deu para permanecer saudáveis. Quando não se faz atividades suficientes, o processo de limpeza e reconstrução não acontece de forma completa. Sempre que o assunto for exercício, não fique parado. Separe o dia de descanso que Deus ordenou. Se Deus separou um dia de descanso para Ele e disse que nós deveríamos fazer o mesmo, penso que deveríamos confiar nele em relação a esse assunto. Separe esse dia
uma vez por semana e não trabalhe. Não se preocupe com suas contas, não pense naquilo que precisa ser limpo ou consertado, nem se desgaste com todas as obrigações que precisa realizar. Passe esse dia com o Senhor, para que Ele possa revigorar você. Dedique tempo para estar na igreja ou com sua família. Tire um cochilo ou faça uma refeição com seus amigos. Reserve um tempo de sua agenda semanal para fazer o que gosta. Em tudo que fizer, inclua Deus. O dia de descanso é uma recompensa para o corpo, a mente, a alma e o espírito. Agradeça a Deus pelo dom do corpo. Não critique seu corpo por aquilo que ele não faz, não consegue ou não quer fazer. Em vez disso, agradeça a Deus por aquilo que ele pode fazer. Seja grata ao Senhor porque você pode ver, ouvir, conversar, mover-se, andar e por tudo aquilo que é capaz de fazer. Abandone a atitude que diz: este corpo é meu e faço o que quiser com ele. A verdade é que você foi comprada pelo sofrimento e pelo sangue de Jesus. Você é um vaso de barro que Deus encheu com seu espírito e usa para a glória dele. Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Seja grata porque seu corpo pode ser usado para a glória de Deus e coopere, cuidando bem dele. O que Deus pode fazer para ajudar você a cuidar bem de seu corpo? Adiante você encontra algumas coisas que Deus pode fazer para ajudá-la a ser uma boa administradora do corpo que Ele lhe deu. Deus pode responder às orações. Jesus disse que tudo aquilo que pedirmos em seu nome, Ele fará por nós. Não tente cuidar de seu corpo sem a ajuda dele. Ore sobre todos os aspectos desse cuidado. Peça ao Senhor que lhe mostre o que fazer e que a capacite para isso. Peça a Ele que a ajude a permanecer saudável. Deus pode operar milagres. É Jesus quem cura, e Ele realizará milagres que cura em resposta às suas orações, mas isso não lhe dá permissão para não cuidar de seu corpo. Deus pode lhe dar um coração cheio de paz. A paz vem de Deus, e você deve buscá-lo. Ela traz cura e rejuvenescimento. Ela exerce grande influência sobre sua saúde. O coração em paz dá vida ao corpo. Peça ao Senhor que a ensine a viver na paz que Ele dá. Deus pode abençoá-la quando você anda nos caminhos dele. À medida que você caminha em obediência em relação ao cuidado de seu corpo, Deus abençoará seu progresso. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Grande parte da prosperidade está relacionada a desfrutar uma boa saúde. Quando você pedir a Deus que ajude a cuidar bem de seu corpo, Ele abrirá seus olhos para qualquer coisa que esteja fazendo de errado. O Senhor dá vistas aos cegos. Ele lhe mostrará os passos que você precisa dar. Sirva-o fazendo o que ele diz. Lembre-se sempre de que seu corpo pertence ao Senhor. Tenha respeito ao corpo em respeito a Deus. Ame seu corpo por amar aquele que o criou. Agora vamos para o poder da oração. Senhor, entrego meu corpo a Ti para ser o templo do Espírito Santo. Ensina-me a cuidar bem dele. Mostra o que devo comer e aquilo que preciso evitar. Tira de mim todo o desejo por alimentos prejudiciais para mim. Dá-me equilíbrio e sabedoria. Ajuda-me a me purificar de tudo que contamina meu corpo e espírito por reverência a Ti. Capacita-me a viver nos Teus caminhos para que eu desfrute a paz que reservaste para mim. Mostra-me em quais áreas permito que o estresse desnecessário governe minha vida. E ajuda-me a dar os passos necessários para amenizá-lo. Ensina-me a simplificar minha vida, para que eu possa viver melhor e com mais saúde. Capacita-me a repousar à noite, conforme me criaste para fazer. Dá paz a meu coração, para que meu corpo seja revitalizado. Peço-te que me capacites
a não ficar premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ajuda-me a fazer a quantidade necessária de exercícios para que meu corpo fique limpo, ativo e forte. Peço-te que me reveles todos os maus hábitos arraigados que têm em relação ao cuidado adequado do corpo, e me capacites a dar os passos necessários para me livrar deles. Ajuda-me a amar e apreciar meu corpo e a não criticá-lo. Habilita-me a escolher a vida. Mesmo que minha carne e meu coração falhem, tu és a força de meu coração para sempre. Capacita-me a viver de força em força. Em nome de Jesus, amém. Como o capítulo tá falando bastante do corpo, né? A gente, a gente sabe que a gente tem que cuidar muito do nosso espírito, né? Mas a carne, né, onde o espírito se encontra, a gente também tem que cuidar. Porque se a gente não tiver bem de saúde, né, a gente não vai aguentar e a gente vai morrer, né? Então, o fato de você ter uma boa alimentação, o fato de você fazer exercício físico, isso vai tudo envolver no teu bem maior, que é você, Deus e o Espírito Santo, né? Então, se você quer ser uma pessoa que você quer caminhar com Deus, né? Ter esse dom do Espírito Santo na tua vida, você precisa se cuidar. Seja uma pessoa saudável. Porque se você não for, você não vai dar seguimento a isso. Então, a gente tem que ter a fome, né, do conhecimento da palavra de Deus, mas a gente também tem que ter a fome de comer coisas saudáveis, né? E a carne, a nossa carne em si, o nosso corpo, ele nos engana muito, né, em relação à comida. Aquilo que eu falei, acho que no vídeo anterior, ou eu acho que foi o anterior, não lembro agora. E a gente tem aquelas necessidades, na verdade não é nem necessidade, talvez, né? Mas a gente tem aquela vontade de querer comer as coisas erradas, né? Então, a gente tem que aprender a controlar isso. A gente sabe que não é saudável, né? A gente sabe que é uma vontade que você tá tendo ali na hora e não vai te fazer bem, né? Principalmente para quem tem intolerância à lactose, né? Intolerância a glúten, intolerância a amendoim, né? Essas pessoas devem sofrer muito pela falta desse alimento, mas se elas já conhecerem esse alimento, elas morrem de vontade de comer de novo. Só que elas sabem depois do resultado que dá, né? Então, o nosso corpo em si, ele grita depois. Ele grita, ele pede socorro, ele bota tudo pra fora. É bem isso. Então, cuidem muito bem do corpo de vocês. Se alimentem bem, façam exercício físico, né? Tire um tempo para vocês, né? Se Jesus Cristo tirava um dia da semana para ele, por que que você não tira? Tira você também, tá? Tire para você meditar, para você ficar com a sua família, para você passear, para você se divertir, né? Ou para você ir para a igreja, se você é uma pessoa que vai para a igreja, né? Então, aproveite, faça esse descanso de um dia, não faça nada, nem trabalhe, não limpe a casa, fique com a tua família, tire esse tempo para você, tire esse tempo para os seus filhos, ok? Muito, muito, muito obrigada. Deem um like, se inscreve no canal. Se tiver algum comentário, vocês deixem o comentário aqui embaixo, ok? Fiquem com Deus
e até o próximo capítulo.